Olá, bom dia, bem-vindo à aula de hoje, em que vamos falar sobre fotografia de produtos feitos de madeira. A madeira é um dos materiais mais tranquilos da gente fotografar. Isso porque ela não tem algumas características de outros materiais que costumam tornar a fotografia um pouquinho mais complicada. Por exemplo, ela não vai ter a transparência que o vidro ou alguns tipos de plástico possuem, ela não vai ter também o reflexo do metal. Metal e vidro geralmente são os materiais que dão mais trabalho assim, para a gente fotografar. Mas falando agora, voltando, né, falar de madeira, o que eu vou precisar prestar atenção ao fotografar produtos de madeira? Bom, eu tenho aqui uma colher de pau, essa provavelmente você tem na sua casa, e você pode pegar aí para acompanhar comigo. Quando eu vejo uma colher de pau, o que eu tenho aqui? Eu tenho um produto que ele tem essa textura da madeira até que bem aparente. Se eu colocar aqui mais próximo, você vai perceber que eu vou girando aqui e você consegue, em alguns momentos, ver melhor essa textura do material e em outros momentos a textura do material fica pouco aparente. Quando que você não consegue ver? Olha só, eu tenho uma janela aqui do lado, essa janela está iluminando o produto. O que acontece? Eu tenho, ao mesmo tempo, as regiões mais baixas da textura e as regiões mais elevadas da textura, elas estão sendo iluminadas, todas elas estão recebendo luz, e aí eu não consigo perceber bem a característica da textura. Agora, à medida que eu vou girando, essa luz ela vem incidindo de maneira mais lateral. Olha a textura aparecendo, olha que legal. Então, o segredo para a gente fotografar bem essa textura é trabalhar com a incidência de luz lateral. Então, não joga a luz direto e busca ela de uma maneira um pouco mais lateral e você vai conseguir ressaltar bem a textura, mostrar bem como é que é esse material. Outro ponto, olha só, tá vendo esse detalhe aqui na madeira, né, nessa colher, no cabo? Isso aqui não é um defeito, tá? É diferente dessa parte? Sim, é diferente. Tem aqui que é mais escurinho, mas não é um defeito. Isso é uma característica do material. E a madeira, sendo um material natural, ela vai ter nós, ela vai ter manchas, ela vai ter uma série de características que vão fazer com que essa colher de pau seja totalmente diferente dessa outra colher de pau ou da colher de pau que você tiver na sua casa. Então você não vai tentar esconder esse detalhe aqui. Você vai mostrar porque faz parte sim desse produto, assim como você vai mostrar qualquer outro detalhe, qualquer outra característica da madeira que estivesse no produto, né? Não vai tentar esconder. Isso dá uma certa particularidade para o produto, singularidade para o produto. Então faz parte, digamos assim, do charme do material, certo? Bom, para fotografar produtos como esse daqui, até que é tranquilo, né? Pensa na luz lateral, mostra bem a textura e vamos lá. Agora, não é o único tipo de fotografia de madeira que você vai encontrar, porque você vai ter também produtos como esse sapinho aqui. O que acontece com esse sapinho? Esse sapinho, ele tem esse acabamento aqui brilhante, né? Ele pode ter um acabamento envernizado, uma lixa bem fininha, enfim, acabar tendo esse brilho mais intenso. O que acontece? Quando eu tenho esse brilho mais intenso, o que eu tenho que tomar cuidado? Olha só, vou colocar esse sapinho aqui, vamos girar ele. Chega um determinado momento em que está vendo como o brilho está incidindo bem aqui no olhinho dele? O que acontece? Na hora que eu estou com o brilho no olhinho, eu não consigo perceber muito bem a característica, né, os detalhes desse sapinho, por causa que o brilho está me atrapalhando ao invés de ajudar. E eu não quero esse tipo de resultado. Eu não quero que o brilho esteja aqui para atrapalhar. Eu quero que ele esteja aqui para ajudar. Então, ao invés de eu posicionar de um modo que eu tenha esse brilho atuando numa região ali com algum tipo de detalhe, enfim, de alguma coisa que você precisa mostrar e não está conseguindo mostrar bem, use esse brilho a seu favor, posiciona ele de modo a você conseguir perceber melhor como é que é a característica do produto, né? Então, ressaltar, criar regiões de luz e sombra que vão fazer com que você perceba melhor a forma do produto, certo? Esse é um cuidado que você tem que ter quando a madeira tem esse tipo de acabamento e na madeira escura isso fica mais em evidência, é mais complicadinho assim para a gente trabalhar. Bom, eu resolvi fazer a fotografia do sapinho para mostrar para você na aula de hoje. Então vamos comigo ali no estúdio caseiro, quero que você me acompanhe. Vamos lá! A gente começa escolhendo o produto que vai fotografar. No caso, eu escolhi fotografar o sapo. Coloquei ele posicionado ali numa mesinha e peguei o fundo infinito que eu iria trabalhar. Olha o desafio, um fundo infinito escuro, preto, com um produto preto. Comecei a pensar na iluminação, como é que eu poderia trabalhar isso? Que eu queria essa ideia do contraste ali com a iluminação e não com o fundo. Então, coloquei o celular com a lanterna para poder entender um pouquinho como é que essa luz iria influenciar.
Na sequência, eu peguei uma embalagem de delivery que eu tinha aqui em casa, virei ela do avesso, a sacola do avesso, para poder fazer uma espécie de rocha que fazia parte aí do conceito da fotografia que eu queria. E depois que eu tinha a minha rocha montada, né, posicionei o sapinho e comecei a trabalhar a iluminação. A iluminação, no início, eu estava trabalhando com a iluminação natural, né, só fazendo alguns testes com o celular. Depois eu fechei, você viu que ficou tudo escuro, eu fechei a janela, fechei a veneziana e comecei a trabalhar com a luz artificial. Qual que é a vantagem disso? Quando você quer fazer alguma fotografia com um controle um pouco maior da iluminação, muitas vezes você precisa desse ambiente escuro e trabalhar totalmente moldando com a luz, né? Então, usando uma luz que vai vir da direção específica que você vai esperar. Então, no caso aqui, eu usei um bastão LED RGB para fazer a minha fotografia, mas você pode usar uma luz de emergência que você tem em casa, algum tipo de lanterna. A luz de emergência é legal, porque geralmente ela é um painel LED, né? Então, você consegue ter aí uma região grande de iluminação. Usei em paralelo também um rebatedor. Trabalhei com rebatedor prata para poder iluminar algumas partes do produto. E aqui você vai ver que eu fiquei muito tempo, mas muito tempo mesmo, tentando trabalhar a iluminação. Eu fiz esse vídeo mais rápido aqui para você, mas o processo aí levou quase 1 hora para fazer a fotografia. E nessa 1 hora, o que, que aconteceu basicamente? Bom, eu primeiro precisei em alguns momentos rever algumas questões ali, especificamente da pedra, né? Que eu tinha alguns detalhes na pedra que não estavam legais. Comecei a perceber que tinha alguma parte de acabamento da sacola, aquele triângulozinho que fica no finalzinho da sacola, sabe? Aquilo estava aparecendo. Isso não estava legal. Então eu precisei trabalhar essa questão. Precisei mexer um pouquinho ali para esconder esses detalhes. E aí, iluminação foi assim, o tempo todo, realmente botando luz para um lado, botando luz para o outro. Às vezes eu conseguia trabalhar bem uma parte, a outra parte não estava legal. E aqui tinha um outro desafio em relação a esse mesmo cenário aí com a fotografia. Se eu tivesse um assistente, eu não tinha nenhum assistente, eu não tinha ninguém para me ajudar ali. Então, o que, que aconteceu? Eu precisava, ao mesmo tempo, fotografar. Então, eu estava com a câmera, segurando a câmera aqui com uma mão, né, olhando ali, e com a outra mão eu estava segurando o bastão LED RGB e tendo posicionado o rebatedor do outro lado. O rebatedor muitas vezes não ficava exatamente na posição, então precisava reposicionar. E o próprio bastão LED, né, na hora que você estava ali movimentando e com câmera, olha, vou te dizer, eu saí com o meu braço aqui doendo de ficar segurando, ficar o tempo todo ali com ele levantado para fazer essa fotografia. Mas foi assim uma sequência bem interessante em que eu pude ir trabalhando a iluminação de várias maneiras e eu quero te mostrar agora um pouquinho como é que eu consegui fazer algumas fotografias. Vamos ver juntos? Essa daqui foi uma das primeiras fotos que eu fiz. É uma foto que está cheia de problemas ainda, e isso é bem normal, tá? A gente começa a fotografar, começa a analisar cada imagem, não deleta de vez a imagem, é importante analisar, e aí a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando até chegar ao resultado final ou a várias fotografias que você se agrada. No caso, essa imagem aqui, eu separei ela para mostrar um detalhe em especial. Olha só isso daqui aqui embaixo. Isso aqui é uma imperfeição da sacola que eu usei. Lembra que eu usei uma sacola de delivery? Ela tinha um grampo, tinha alguns grampos, na verdade, prendendo. Então, na hora que eu coloquei ela ali, eu não percebi que tinha aqui o furinho do grampo. Assim como eu não percebi que tinha aqui a dobra, a cola, na verdade, né, ali, a junção de partes da sacola. Tiveram outros momentos que apareceu também o acabamento da sacola, aquele triângulozinho, sabe, que aparece da borda do papel. Então, tudo isso acabou prejudicando a minha imagem porque estava mostrando uma irregularidade não esperada para minha rocha, por mais que ela seja irregular. Então, essa foi uma coisa que eu precisei corrigir. Agora, avançando para um outro momento do meu set fotográfico, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma luz muito concentrada nessa parte mais frontal, né? Então, pega aqui a parte da frente do sapo, pega a rocha. E o que, que aconteceu com a parte de cima dele? Ela praticamente desapareceu, sumiu aqui junto ao fundo escuro. Lembre que eu quis trabalhar com esse fundo escuro, foi uma escolha minha, consciente, mas eu sabia que eu precisava tentar evitar esse tipo de situação. Aqui eu consegui o fundo escuro de uma maneira bem legal, assim, ele realmente está escuro, está preto, está bem como eu imaginava. Consegui isso trazendo a luz um pouco mais voltada ali para o sapo e até para mim e menos ali para o fundo para não iluminar. Mas tive esse probleminha aqui, então ainda não era a fotografia que eu estava esperando. Nessa outra imagem, até que eu tive uma iluminação interessante do sapo.
mas eu tive um clarão aqui no fundo que não era exatamente o que eu estava buscando. Então, precisei trabalhar um pouco mais também essa parte. Fiz um teste aqui, fotografei um pouco mais de baixo. Percebe a diferença em relação às imagens anteriores? Como o sapo meio que cresceu aqui na cena, ganhou um ar mais de superioridade e a gente conseguiu entrar um pouco mais nesse mundo desse sapo, um sapo até meio reflexivo. Enfim, a maneira como a gente se posiciona a câmera em relação ao objeto muda totalmente a interpretação de uma cena. Aqui o sapo ficou mais introspectivo. Até que é interessante o conceito, mas ela tem problemas também, né? Tem a questão de não aparecer bem a forma aqui do sapinho. Tem a questão de aparecer essa parte aqui bem iluminada, que é aquele pauzinho que vai em cima ali para fazer o barulhinho do sapo. Isso aqui estava bem iluminado e adotando uma cor assim um tom mais avermelhado, ressaltando muito na imagem. Então eu presto atenção muito mais nisso e menos no restante. Então não estava legal também. E por fim, eu cheguei a essa imagem aqui. É uma imagem em que eu tenho o fundo escuro, que é um fundo que eu queria. Eu tenho a iluminação ajudando a desenhar aqui a forma do sapo, ressaltando ele em relação ao fundo, mostrando aqui os detalhes, como é que é a perninha dele, como é que é essa parte aqui do, não sei se o sapo tem cotovelo, mas enfim, do cotovelo do sapo, né? Mostrando os detalhes dele e causando aqui também uma certa separação entre as partes dele, né? Eu tenho aqui uma tonalidade mais escura embaixo e uma tonalidade um pouco mais clara aqui na lateral. Então, são alguns aspectos que a gente busca na fotografia de produto para tentar nos ajudar. A iluminação é a nossa melhor amiga, mas pode ser também a nossa grande inimiga. Então, trabalha muito bem a iluminação e pensa sempre naqueles três aspectos que a gente já falou. Pensa na forma, pensa na representação da textura e na criação de uma história para sua imagem. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Para mim foi muito legal ter feito esse momento aqui de sessão de fotografias com você. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!